Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 31 de julho de 2025. Julho já está ficando para trás, mas espero que, o primeiro semestre tenha sido abençoado de vocês e agora, que o segundo também esteja sendo. Antes da gente começar, temos uma palavra muito bacana para vocês. Vou lembrar, olha só, quer dar um presente de Dia dos Pais incrível, sensacional, diferente? Tem o combo dos meus quadrinhos que você pode adquirir diretamente comigo no meu site, todos roteiros de cinema. Você fala, pô, mas quadrinho não é para criança? Não, pessoal, é para todas as idades. Inclusive, tem dois aqui que são para toda a família, o Prédio Lambo, que adulto também vai curtir. Agora, esses outros aqui são todos adultos, né? A trilogia do Aurora, Caos e Ômega, um outro, o Knock Me Out, a história do MMA, história de MMA incrível, muito legal, artes marciais. Um outro dia, um drama sobrenatural com um trama também policial, muito legal. Comunhão, suspense com terror psicológico, enfim, filmes em forma de papel para vocês darem esse presentão, 8 quadrinhos incríveis, tá? Então não perca tempo, já peça logo para dar tempo de chegar para vocês presentearem seus pais. Ou você que é papai, se presenteie, daí você pode ler com seus filhos também, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição, no link da descrição, o meu site, que é felipefolgose.com. É só você clicar, você cai lá, vê as artes, vê as histórias, tá bom? Tem combos incríveis para você pedir, ou você pode pedir pelo meu Instagram também, @Felipe_Folgose, e eu mando para você com um autógrafo, com uma dedicatória, qualquer estado do Brasil, outros países também. Aqui embaixo tem o link do Odysee, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar para quem quiser se inscrever lá na plataforma e apoiar o canal. Lá é uma específica para os apoiadores do canal. Se você gosta do canal, quer apoiar, é por lá, e eu agradeço todo mundo que apoia. Muito bem, vamos começar a palavra hoje, pessoal. É o seguinte: o apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, né? Então, logo na igreja primitiva, lá quando a gente lê o livro de Atos, grande parte dos apóstolos continuaram pregando para os judeus, né? Pedro, principalmente Pedro, João, enfim, Tiago, né? Mas Paulo, desde o início da sua chamada, foi para os gentios. Quem são os gentios? Somos nós, né? Os não-judeus, gregos, enfim, até mesmo samaritanos, enfim, né? E até os confins da terra, romanos. Daí tem todas as cartas de Paulo, né? Gálatas, Tessalonicenses, né? Corinto, né? Os coríntios, enfim. Então, uma estratégia muito interessante que Paulo usava, né, era de o quê? De estabelecer conexões com a cultura local. E uma dessas passagens a gente lê no livro de Atos, capítulo 17, quando ele está lá em Atenas, na Grécia, né? Imagina, o centro da filosofia grega, né? O centro também da idolatria grega, né? O templo de Atenas e tal. E ele vai no Aerópago, que é um lugar onde os filósofos se encontravam lá, né? Para debater, para expor as ideias, né? Era quase como que um meeting point, né? Um lugar de encontro ali na cidade, onde as pessoas ilustres iriam, vamos dizer, até inclusive se exibir um pouco, né, da sua inteligência e tal. E Paulo vai lá e ele começa a pregar, né? Ele começa a pregar, e daí é uma passagem muito conhecida que ele fala, né, sobre o Deus desconhecido, que eles tinham vários altares e tinha um que era para o Deus desconhecido que não tinha imagem nenhuma. E ele fala, esse é o Deus criador, né? Esse é o Deus que eu sirvo, né? Enfim. Mas, né, lá no versículo 28, ele cita dois escritores gregos pagãos, olha só, né? Então eu vou ler para vocês aqui. No 28, versículo é assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Né? Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Só que, inclusive, pessoal, ele está citando dois filósofos, né? O Epimenides e o Aratus, né? E são poemas para Zeus, tá? Então olha como ele foi inteligente, ele pegou algo que ele via, né, que estava
confuso na cultura deles, porque como ele escreve na carta de Romanos, o homem é indesculpável. Nós temos um conhecimento meio que inato da existência de Deus, porque a natureza dá testemunho de Deus. Só que ao longo da vida, né, infelizmente das influências negativas, muitas vezes esse entendimento do homem vai se perdendo, vai se corrompendo, mas às vezes ele tem uma certa, né, principalmente poetas ou até mesmo cientistas, eles têm, ao estudar a natureza, estudar a realidade, a beleza, eles têm o quê? Lampejos da verdade divina. Muitas vezes a verdade está confundida com outros conceitos, mas às vezes tem uma intuição a respeito, né, da verdade. E muitas pessoas, eu diria que a maioria das pessoas tem, né, o que a filosofia chama, né, de uma moral natural, né? Então muitas vezes a gente tem um conceito intrínseco, inato a respeito de Deus, só que sem conhecer a Bíblia, sem ser exposto à palavra de Deus, né? Muitas vezes as pessoas acabam confundindo, né? Ou às vezes recebem uma má influência, né? Uma educação errada, espiritual, religiosa, e aquilo acaba se confundindo, parece que é tudo a mesma coisa, né? Ah, não, tudo é Deus, não, né? Deus é único e ele se expressa unicamente. Então, o que o Paulo fez, né? Ele pegou, sabendo, porque ele falou, eu vou estabelecer uma ponte com eles, uma coisa que eles conhecem, e falar assim, olha, Deus já tá se revelando aqui, o verdadeiro Deus. Vocês estão confusos, né, a respeito da verdade de Deus. Mas mesmo aqui, os teus poetas, eles meio que esbarram na verdade, né? E isso é uma coisa que, vamos dizer, quem está no campo missionário faz muito. Tenta estabelecer conexões, né? E não precisa estar no campo missionário. Digo que todos nós estamos no campo missionário, o mundo é um campo missionário. Então, seja no teu trabalho, na tua faculdade, na tua família. O que é isso? Tá aberto e, na verdade, pedir direção e inspiração do Espírito Santo para você conseguir estabelecer essas conexões com pessoas que você vai falar a respeito de Deus, né? E Deus mesmo na hora vai te revelar, vai te trazer alguma coisa a respeito, né, do universo daquela pessoa, para que você consiga estabelecer conexões, né? Então, Paulo falava, né, eu me faço louco para com os loucos, né? Então ali ele estava pegando a própria cultura pagã e flipping, né? Olha só, ele estava virando a própria cultura de cabeça para baixo. O que? Para que eles começassem a entender qual que é o Deus verdadeiro, né? Então, a gente sempre tem que estar, primeiro, né, com esse coração disposto, né, esse coração que quer, sabe, que não está acomodado em não falar, em guardar as boas novas pra gente, né? Às vezes a pessoa, não, eu tô salvo, tá, você tem um tesouro, mas esse tesouro agora você tem que dar, você tem que compartilhar, você tem que distribuir, né? Você tem que ter zelo pela salvação, pelas vidas que estão perdidas, que estão sofrendo na escravidão, na ignorância, né, espiritual. Então, né, nossa missão básica, primeiro mandamento, né, da igreja é isso, ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, a gente tem que amar as pessoas e saber que um dia nós estivemos nesse estado, e mesmo quem já nasceu na igreja, né, você teve o privilégio de nascer numa família que os teus pais, né, te educaram dentro da igreja, mas quantas pessoas não tiveram essa oportunidade e cabe a nós, né, sermos os pés que levam, né? Como a palavra fala, né? Quão belos são os pés que anunciam a palavra e a glória de Deus, né? Então, toda situação, né? Toda circunstância sempre vai haver uma brecha, uma oportunidade que Deus vai nos dar para que a gente possa testemunhar da glória de Deus. Uma forma fácil, muitas vezes, é dando nosso próprio testemunho, contando o que nós vivemos, né? Para alguém, fala assim, olha, a minha experiência foi essa, eu tive dessa forma, e talvez aí você consiga criar, né, semelhanças. Olha, como você agora, eu também passei por essa situação, eu também tive nessa situação, né? Formas da gente o quê? Criar essas pontes, estabelecer conexões para falar, olha, se Deus foi misericordioso a ponto de transformar a minha vida, eu que, né, era tão falho, tão
pecador, tão longe de Deus, Deus pode fazer a mesma coisa com você, né? E é isso, Deus, e quanto mais, pessoal, a gente se deixa ser usado por Deus e pelo Espírito Santo para falar, Deus, mais fácil fica, né? Mais Deus nos usa cada vez com mais, vamos dizer, fluidez, né? Com mais fluência. Então, se o apóstolo Paulo ele pôde pegar um hino a Zeus, né? Algo completamente pagão, e ele inverteu, né? Para o quê? Para o propósito de glorificar a Deus, de levar vidas à salvação. Então não tem nada que a gente não possa usar para glorificar o nome de Deus, né? Deus tem esse poder, ele santifica as coisas, né? Deus que torna santo. Então a gente pode estar, sei lá, às vezes no futebol, né? Você pode, sabe, pegar a analogia do futebol, né? E falar como o Paulo, o atleta que corre em direção ao alvo, né? Quando você chuta para o gol, você quer o que você quer, né? Ter uma vitória, se tornar mais que vencedor. E Jesus, na verdade, que é o nosso né? É o nosso artilheiro, que nos torna mais que vencedores. Não tem limite, pessoal, né? Qualquer coisa o Espírito é capaz de nos inspirar, e para que a gente use analogias, para que a gente consiga estabelecer conexões e fale a respeito de Deus, né? Então é só a gente estar disposto e abrir a boca, que pode ter certeza que Deus vai encher o nosso coração, o Espírito Santo vai encher e a gente vai conseguir, né, falar. Seja, sei lá, você está falando de cozinha, né? Preparar um alimento. Então olha só como, né? Eu estou pegando aqui, tá? Como os judeus, Deus determinou que eles cozinhassem um tipo de comida na noite ali do Passover, né? Na noite de Páscoa. Você pode falar, então não podia ter fermento, né? Eram ervas amargas, né? Enfim, tem milhões de estratégias que Deus nos dá no momento para que a gente, né, possa encontrar alguma coisa, né, para entrar num assunto e falar do amor de Deus. Amém? Então hoje, né, vamos dizer, a tarefa é use tudo que você tem, tudo que, né, pode ter certeza, Deus já te encheu de muita informação, já te capacitou. E novamente, às vezes é só falar da tua experiência, né, da tua vivência com o amor de Deus. Isso já é mais do que suficiente para conseguir, né, falar com alguém. Porque às vezes as pessoas falam, poxa, eu não sei como falar, eu não sou evangelista, eu não tenho esse dom, eu fico nervoso. Não, pode ter certeza que o importante é só a disposição, é a vontade, né? Deus, ele vê nos nossos corações. Então, se você estiver disposto, pode ter certeza, na hora ele vai te dar uma calma, ele vai te dar uma segurança, né? Você vai começar a falar e depois você vai falar, nossa, eu nem sei como eu falei, né? Eu sou tímido, eu não consigo falar, mas naquele momento o Espírito Santo, né? Eu senti uma confiança, uma tranquilidade de falar, de compartilhar, né, do que Deus fez na minha vida. Pode ter certeza, se você, né, se dispor, Deus vai conduzir. Então, né, hoje, faça isso, medite, pense assim, olha, né, no meu trabalho, quantas vezes de repente eu tive a oportunidade e deixei escapar, né? Não deixe mais escapar quando você vê ali numa conversa uma abertura, né? Entra lá, fala do amor de Deus, amém? Então vou deixar 2 versículos para vocês, Efésios 6:19 e Atos 17:28. Leiam, né, meditem e botem em prática. O negócio é a gente botar em prática, amém? Então é isso, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo. Desejo a vocês um excelente final de semana. Novamente, né, lembra aqui dos quadrinhos. Então não perca tempo, entre lá no site, tá? Ou manda uma mensagem no Instagram para vocês saberem como adquirirem, né? Realmente, olha, horas e horas de diversão, né? Uma leitura aqui que é fácil, tá? Meu pai não gosta de ler. Então é quadrinho, é igual um filme, né? Com certeza todo mundo gosta de ver filme, gosta de ver seriado. Um quadrinho, então é a mesma coisa, só que no papel. Então realmente vale a pena, é diferente, né? Vai surpreender, tá bom? Então aproveita aí, entre em contato, peça, e aí é só esperar chegar em casa e ir para o abraço, tá bom? Deus abençoe, desejo um excelente final de semana para vocês, a gente se vê segunda-feira. Tchau!